abençoe-te, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe do Carmelo, no teu paraíso, ó, dá-me um sorriso de paz e candor. Meu amado Jesus, na presença da Santíssima Trindade, de Maria, nossa Mãe do Céu, e de toda a corte celeste, uno-me aos méritos do vosso precioso sangue, até o fim da minha vida. Amém. São José, homem justo e bondoso, tão humilde se fez servidor, no silêncio fiel de sua vida, fala sempre da ação do Senhor. Eu senti o chamado vocacional aos 5 anos de idade. E foi através de uma pergunta que o meu pai fez a mim. O meu pai foi uma pessoa muito doente e ele um dia perguntou-me se eu desejava ser religiosa. Eu tinha 5 anos e eu disse a ele que sim. Quando eu entrei para a faculdade, né, aí eu comecei a participar de um grupo de oração universitário. E eles falavam de Jesus de uma forma tão doce, assim, tão doce, que eu fui me encantando cada vez mais, né? E o chamado de Deus se manifestou na minha vida desde a minha infância, naquele anseio, naquela necessidade de buscar alguma coisa que preenchesse o vazio do meu coração. Fazia teatro, fazia balé, fazia natação, fazia karatê, fazia muitas atividades, né? Não parava. Aí aconteceu que aos 16 anos e meio, passou um circo na cidade. E daí, nesse circo, o diretor artístico deles era amigo do meu diretor de teatro. Então ele perguntou se tinha assim, algumas meninas para participarem do espetáculo durante a temporada. Participei com esse circo, né, durante o período que ele esteve na minha cidade. E depois eles me convidaram para continuar viajando com eles. Então eu fui durante 3 meses, viajei só fim de semana com esse circo e ainda ficava em dúvida entre o chamado vocacional e a vida artística. Uma coisa que me marcou muito foi quando meu pai, ele era ministro da Eucaristia e ele levava a comunhão para os doentes. Então, e eu gostava de acompanhar ele. Eu acredito que a minha vocação tem muito a minha mãe, que é adoradora da Eucaristia, e a consagração que eu fiz a Nossa Senhora. Aí eu trabalhei na faculdade com professora de licenciatura em música, violão, e lá eu queria ajudar mais as pessoas. Para mim, ser carmelita é poder estar num lugar do mundo
que me permite viver o que eu quero viver e o mundo não deixa. Eu vivia muito presa às estruturas do mundo e aqui eu sou livre para ser aquilo eu não sei, para ser livre, para ser aquilo que Deus quer de mim, aquilo que eu quero ser em Deus. Ser carmelita para mim é ser uma alma escondida em Deus. Carmelita, para mim, foi a resposta dessa força interior que Deus colocou em mim para ir para o deserto. E Ele conhece a mim mais do que eu mesma, então Ele sabia da parte de fraternidade que eu gostava, de família. Para mim, ser carmelita é ser uma alma continuamente em ação de graças. Ser carmelita é ser mãe das almas, é doar-se inteiramente, sem medidas, pelas pessoas, né? Pela salvação das pessoas, né? E a minha obrigação como carmelita é cada dia mais buscar essa união com Deus, porque quanto mais eu estiver unida a Deus, mais eu conseguirei do coração de Deus o auxílio para que as almas mais necessitam. Né? Ser carmelita é viver só por Deus e para Deus. Viver no Carmelo é o maior presente que Deus pode nos dar. Para mim o Carmelo é uma alegria, porque todos os dias para mim sempre é novo. Mas o nosso dia, ele é sempre novo, porque o Espírito Santo renova todas as coisas. Então, para nós, assim, como a gente vive sempre nessa presença de Deus, nessa união com Deus, sempre é novo, tudo é novo. Cada ação que nós realizamos, por mais que a gente já repetiu ela milhares de vezes, ela é sempre nova para nós, porque tudo tem sentido, porque tudo tem um porquê. Então, para mim, viver no Carmelo é a minha maior realização como pessoa, como mulher, como consagrada, como cristã. O Carmelo é um jardim, né? E eu entendo assim, é como se fosse as monjas, né? É como se elas fossem o coração delas, cada flor que é ofertada a Jesus, né? Pela salvação das almas. Então, acho que carmelita é ser um pouco isso, renunciar a tudo pelas almas, né? Um pouco é o amar demais, assim. É o amor que o mundo não consegue dar e a gente dá um pouco a mais, assim, tá próximo de Jesus, assim, para viver com Ele. Os meus sonhos de ser uma religiosa que eu vi em filmes, lia, eu encontrei no mosteiro, né? Desisti da vida ativa. A primeira vez que eu visitei o Carmelo, impactou-me muito as grades, o hábito religioso. Então, a primeira irmã que eu vi, assim, me deixou muito, assim, me parecia que era algo extraterreno, não era da terra, era algo que me falava muito de eternidade. E daí, imediatamente eu pensei, é exatamente isso que eu quero. No Carmelo eu descobri tudo aquilo que o meu coração sempre desejou, que foi uma vida totalmente voltada para Deus. No Carmelo tem hora para tudo, né? O momento certo de conversar, tem o momento certo de rezar, tem o momento certo de tudo. Seja pra glória
Se eu pudesse definir a vida de oração no Carmelo, o que mais me chama a atenção aqui é o fato de fazer de pequenos gestos do dia uma grande oração. Viver em oração é estar em contato direto com Deus, né? É um diálogo com Ele, é estar unida a Ele, é conversar com Deus. É estar na presença dele, assim, mas de uma forma, assim, amando esse Deus, né? Que nos ama tanto, assim. Viver em oração é conversar com Jesus, né? A primeira coisa, né? É saber que Ele é nosso amigo e tudo que a gente pedir com fé, Ele vai ajudar e vai nos dar, né? Viver em oração é viver constantemente na presença de Deus, é ter Jesus vivo cada momento da nossa vida. Viver em oração é tentar imitar todas as atitudes de Jesus em cada momento, olhar como Ele, amar como Ele, caminhar como Ele, é tentar resplandecer a imagem de Cristo em cada momento, em cada situação. Deus é tão simples, tão natural. Eu não preciso estar na igreja, só no coro, ou na hora do ofício, na hora da missa, para falar com Ele. É no nosso dia a dia, toda hora. Em contínua oração é assumir o sofrimento, as alegrias, as tristezas, as dores da humanidade e apresentá-los continuamente junto de Deus. A vida da Carmelita é uma vida de entrega total, de renúncia total de si mesma em favor da humanidade. Nós estamos aqui representando o povo orante de Deus, a parte orante da igreja. Nós estamos aqui rezando por aqueles que não querem rezar, por aqueles que não podem rezar e por aqueles que não sabem rezar. Entreguei-me todo a Cristo. Corações sejam trocados. Meu amado é para mim e eu sou para o amado. Só Ele é meu fim. Vivo só pela confiança de que um dia hei de morrer. Ó morte que a vida alcança, não tardeis mais em atender. Sendo ausente do amado, que vida minha há de ser. Contempla sua face é o que eu quero na vida.